Obrigado, Sr. Presidente. O Governo deve tomar a iniciativa de prestar atenção e identificar os idosos anónimos e proceder atempadamente ao seu registro a fim de evitar a repetição de tragédias. É o título de hoje da minha intervenção. Registrou-se recentemente um caso de 2 idosos falecidos que despertou a atenção da sociedade, um cuidador idoso e a pessoa idosa sob o seu cuidado. A morte da irmã mais velha, com 78 anos de idade, que cuidava do seu irmão mais novo, só foi descoberta ao fim de mais de um mês e o seu irmão, que tinha dificuldades de mobilidade, morreu em casa devido à falta de cuidados e de alimentação. Um incidente devastador. Há então que ter em conta a experiência e que prestar mais atenção às dificuldades de sobrevivência dos idosos anónimos. Segundo os dados da estatística, 12,2% da população de Macau tem 65 anos ou mais. Com o aumento contínuo dos idosos, o envelhecimento da população de Macau será cada vez mais grave. Numa entrevista, assistentes sociais que prestam serviço aos idosos sublinharam que, para além dos idosos requerentes de subsídios do governo e que aceitam o apoio dos serviços aos idosos, existem sem dúvida idosos que são anónimos para a comunidade. Atualmente, os serviços prestados aos idosos não são suficientes e a razão pode ser porque os idosos não sabem, ou não querem recorrer a tais serviços, ou porque não reúnem condições para o fazer, etc. Por isso, o Governo deve prestar mais atenção a estes idosos que não querem recorrer aos serviços de apoio ou então que não preenchem os requisitos exigidos para poderem usufruir desses serviços. Quanto ao referido caso, o IAS indicou que os 2 idosos falecidos nunca tinham pedido subsídios ao IAS nem recorrido aos serviços de apoio aos idosos. Devido às especificidades dos idosos, mesmo que não tenham necessidade de pedir subsídios, podem ter necessidade de alguns serviços. Os serviços de apoio aos idosos lançados pelo Governo estão espalhados pelas várias zonas comunitárias e o programa de proximidade de serviços médicos foi organizado várias vezes. Porém, o caso referido demonstra que existem ainda lacunas e que o Governo não pode ignorar as necessidades de sobrevivência dos idosos anónimos, por estes não reunirem os requisitos para se candidatarem a subsídios ou serviços ou por não terem tomado a iniciativa de pedir ajuda. Pelo exposto, apresento as seguintes sugestões ao Governo. Primeiro, o Governo deve tomar as devidas medidas e reforçar a cobertura dos serviços de apoio aos idosos. Há que criar mecanismos específicos para os idosos anónimos, por exemplo, mecanismos de troca de informações entre o IAS e os serviços de saúde para os identificar a quando das idas ao hospital e para lhes prestar informações sobre os serviços, quer sociais, quer outro tipo de serviços. Segundo, para os idosos anónimos que não reúnam os requisitos de candidatura ou não queiram pedir ajuda, o Governo deve manter uma boa comunicação com a comunidade e criar canais de registro não oficiais. Há que prestar, através destes canais e da classificação da situação destes idosos, cuidados periódicos, tudo isto no sentido de podermos evitar a repetição de tragédias semelhantes à que referi. Terceiro, este caso revelou as lacunas dos serviços de apoio. O Governo deve criar programas de curto, médio e longo prazo e definir mecanismos mais abrangentes e eficazes para reduzir o número de idosos anónimos e garantir um ambiente seguro para todos os idosos. Obrigada.